Tá gravando, não tá? Tá, deu bom. Bom, valeu, mano. Vou lá. Valeu, Bom, galera. Até bom amanhã. GT, cara. Tem que acabar esse GT, Começar né? isso. Eu tenho que começar o GT. De boa. Vocês estão me ouvindo direitinho? Alguém fala alguma coisa, por favor. E dá pra ver a tela também. Eu não Sim, consigo tá ver. ótimo. Show. Mas eu vou começar aí, a sala tá aberta se alguém for entrar depois. Né, de qualquer forma. Vamos lá. Então, gente, meu nome é Caio Graça, para aqueles que ainda não me conheceram. Vai ser minha primeira monitoria com vocês, né? Eu acho que eu só vou dar essa monitoria, esse módulo, porque como a gente é um grupo grande de monitores, né? E são poucas semanas, o conteúdo mudou um pouquinho, a gente estabeleceu dessa forma, né? Mas a gente vai se ver nos outros módulos também mais, nas revisões e enfim, certo? Pronto. Essa semana 3 é uma semana que no módulo de vocês ela tem muitos objetivos, tipo, muitos mesmo. Então, tipo, eu coloquei aqui nos slides só para vocês terem noção de quantos objetivos são. São, tipo, 3 slides só de objetivos. Mas esses objetivos se resumem a 3 coisas: linfonodos do abdômen, da pelve e membro inferior. Então, dentro dos objetivos também tem aquela questão, de novo, de você ter uma visão geral, entender a circulação linfática, essas coisas que vocês já viram nas vezes passadas, mas eu coloquei aqui de novo só para a gente dar uma revisada, né? Então, o que acontece, né? Vai sair o sangue aqui do coração, ele vai ser bombeado, nos capilares vai ter a troca, sendo que constantemente vai ter o extravasamento de líquido dentro dos capilares e das artérias, das veias, para o interstício, certo? Isso acontece por causa que a gente tem uma pressão hidrostática dentro da veia, do capilar e da artéria, que é a pressão que o sangue está fazendo na parede, que seria a pressão arterial, digamos assim, certo? Então, esse líquido que vai ser extravasado, ele tem que voltar para o nosso coração, para a nossa circulação. Porque se ele não voltasse, a gente ficaria com edema. Então, quando a gente está inchado, o nosso braço está inchado, a nossa perna está inchada, todas essas coisas assim, é porque a gente tem excesso de líquido que está extravasando e não está voltando para dentro das nossas artérias e veias, certo? Então, vai ter os capilares linfáticos que vão justamente ser responsáveis por essa drenagem desse líquido extravasado, que seria a linfa. Os capilares viram vasos, os vasos viram troncos, os troncos vão para os ductos e os dos ductos voltam ali para a circulação venosa pela veia cava superior, certo? Qualquer coisa que você estiver falando rápido, podem falar aí, se tiver dúvida pode me interromper, enfim. Aqui é de novo, né, o geralzinho da circulação linfática que a gente tem. Então vocês já viram tronco jugular, que vai ser responsável pela drenagem cabeça e pescoço, tronco subclávio, foi responsável pela drenagem dos membros superiores, o tronco broncomediastinal, né, responsável ali pela drenagem do tórax e as vísceras torácicas, uma partezinha do abdômen também. E agora a gente vai para as questões, né, de abdômen e membro inferior. Então a gente vai ter o ducto torácico, que vai sair da cisterna do quilo. Na cisterna do quilo a gente vai ter 3 troncos: tronco lombar direito, tronco lombar esquerdo e o tronco intestinal. Por eliminação, a gente consegue ver e saber o que é que está sendo drenado por cada um. Então, o tronco intestinal vai drenar o quê? As vísceras do intestino. Vai ser as vísceras ali do abdômen alto, digamos assim. Então, a gente vai ter estômago, intestino, pâncreas, enfim, toda a parte do intestino, grosso, delgado. E os lombares vão ser aquelas estruturas mais retroperitoneais, além dos membros inferiores, que vão acabar sendo drenados também para os lombares. Então, a gente vai ter os membros inferiores, vísceras pélvicas, para o inferior do abdômen, órgãos genitais e toda essa questão, certo? Eu acredito que vocês já viram esse bonequinho aqui, mas só para lembrar, né, que pelo nosso lado esquerdo, ser onde chega o ducto torácico, ele tem uma responsabilidade muito maior da nossa drenagem. Então, digamos que aqui, ó, eu não sei se vocês conseguem ver meu móvel, acho que sim. Dessa linha aqui para baixo, tudo vai ser responsável pelo ducto torácico, certo? O ducto torácico é responsável por tudo isso aqui, do abdômen até o dedo do teu pé. E daqui para cima seriam os troncos de cima, sendo que só tem o ducto torácico de um dos lados. Então, o teu lado esquerdo vai ser responsável por uma drenagem muito maior. Aqui, de novo, é só para vocês terem a noção geral da drenagem. O ducto torácico, né, justamente aqui onde ele fica, ao nível da segunda vértebra lombar, vocês conseguem até ver isso na ressonância e na tomografia. É uma bolinha que você vê lá, ou se foi em corte axial, né, se foi um corte sagital, enfim, você vê mais como se fosse uma tira.
E dá para você ver também a cisterna do quilo, que seria onde os troncos se juntam, formam a cisterna, da cisterna sai o ducto para cima. Pronto, aí começando a drenagem propriamente dita, né? A drenagem dos membros inferiores e pelve. É, essa parte aqui do slide foi uma parte que estava na aula do professor Ivon, que ele disponibilizou e eu dei até uma olhada hoje à tarde. Ele divide a drenagem dos membros inferiores em sendo superficial e profunda. Logicamente, a superficial vai acompanhar aqueles vasos superficiais, então seria safena magna e safena parva. Vocês não viram, infelizmente, esse mesh, mas vocês vão ver, acho que só no S4 agora, que antigamente vocês viam essas estruturas, agora é mais só drenagem, né? Mas enfim, safena magna e safena parva são veias que são responsáveis pela drenagem, tanto superficial como profunda do teu membro inferior, mas elas se juntam de uma forma mais superficial. Então, ela, por mais que ela seja profunda aqui, ela vai para o superficial, e por isso ela é responsável pela drenagem superficial, os linfonodos que acompanham elas, certo? Então, elas drenam o quê? Pele e subcutâneo. Já a profunda vai ser os vasos profundos, subfacial e a drenagem muscular. Subfacial significa que ela está embaixo da fáscia muscular. Então, vocês viram no S1, acredito, toda aquela questão de fáscias, né? O músculo tem fáscias. E a gente sabe que tem muitas aponeuroses, tendões e todas essas questões que estão embaixo ou em cima dessas fáscias. Então, as fáscias do músculo vão determinar se vai ser profundo ou superficial. Não só aqui nessa drenagem de membros inferiores, mas vários outros tipos de drenagem e de conteúdos a gente tem essa divisão justamente pela face. Então, algo vai ser superficial ou profundo se ela está acima ou embaixo da face. Depende de onde você está, mas na maioria das vezes o teu referencial vai ser a face. Então, membros inferiores, a gente vai ter aqui os principais linfonodos responsáveis por essa drenagem, que vão drenar desde o teu joelho até a perna e o teu pé, em especial o calcanhar. Que a gente vê todos esses vasozinhos aqui, ó, que vem desde o calcanhar, na ponta do teu dedo, no teu pé, tudo isso, eles vão ser drenados para esses linfonodos, que seriam os linfonodos poplíteos. Eles são chamados de linfonodos poplíteos porque essa estrutura que está bem aqui, que ela está dissecada, é a fossa poplítea. Então, ela está dentro da fossa poplítea, portanto, são linfonodos poplíteos. Esses linfonodos eles vão subir, né, com outros vasos linfáticos e vão chegar nos linfonodos inguinais. Então, os linfonodos poplíteos vão subindo e vão drenar para os linfonodos inguinais. Podem ser o superficial e pode ser o inguinal profundo, certo? A gente vai ver a diferença dele aqui agora de novo. Os linfonodos inguinais superficiais, que também estão acima da fáscia, que acompanha o trígono femoral aqui, que é esse trígono bem aqui, ó, eles vão ser responsáveis por uma drenagem muito grande, até mesmo maior do que a drenagem dos inguinais profundos. E o que seria isso? Seria a parede lateral e anterior do abdômen, lembrando que ele é mais superficial, por isso que ele drena a parede. A região glútea, os órgãos genitais externos, lembrando, externos, superficial, dá para você fazer essa correlação. Toda essa região aqui do períneo, né, como vocês podem ver, ele está acima aqui das coisas, com vários vasos linfáticos para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então, ela faz toda essa drenagem da região do períneo, aqui, certo? E, claro, a drenagem dos linfonodos, dos vasos linfáticos superficiais, que vão sair dos linfonodos poplíteos. Então, os vasos superficiais que saem dos linfonodos poplíteos, eles drenam diretamente para os linfonodos inguinais superficiais para continuar a drenagem. A gente vai fazer esse caminhozinho de baixo para cima, certo? E aqui a gente tem os inguinais profundos, que seriam justamente dentro dessa questão do trígono também, do trígono femoral, que seria isso aqui que eu estou demarcando, mais abaixo da face muscular. Então, ele vai drenar estruturas mais profundas. Como a gente viu lá no inguinal superficial, ele não vai drenar a genitália externa, então aqui ele vai ser responsável pela genitália interna, que seria pênis e clitóris. E eles drenam para os superficiais. Então, lembrando que, né, como os inguinais superficiais eles têm uma drenagem maior, eles recebem, além da drenagem dos linfonodos poplíteos, a drenagem dos inguinais profundos, certo? Então, se a gente for fazer de baixo para cima, seria os vasos linfáticos lá do teu pé vindo, chegando nos teus linfonodos poplíteos, certo? O linfonodo poplíteo vai ter vaso linfático superficial e vaso linfático profundo. O vaso superficial vai direto para o inguinal superficial. O vaso profundo vai para o inguinal profundo. Mas do inguinal profundo, ele também vai para o inguinal superficial. E do inguinal superficial, ele vai continuar a drenagem, que a gente vai falar aqui. Então, seguindo aqui, dos membros inferiores e pelve, a gente vai ter os outros troncos responsáveis por essa drenagem.
que vão formar, né, no final de tudo, eu vou falar mais na frente, o tronco lombar, certo? Então, a gente vai ter os ilíacos. A gente vai começar com a drenagem ilíaca aqui. Quais são elas? Ilíaco interno, externo, comum e os linfonodos sacrais. Os linfonodos sacrais vão ser aqueles que estão em contato com o sacro, que vocês já imaginam, então mais retroperitoneais. E os ilíacos seriam aqueles que vão acompanhar a artéria ilíaca, as artérias ilíaca correspondente. Então, a gente vai vir aqui na aorta e vai sair a artéria ilíaca comum. Na artéria ilíaca comum, os linfonodos que estão lá vão ser os linfonodos ilíacos comuns. A ilíaca vai se dividir em interna e externa. Os linfonodos que estão acompanhando a ilíaca externa vão ser os linfonodos ilíacos externos e o contrário também vale. Então, os que vão acompanhar a ilíaca interna seriam os linfonodos ilíacos internos. Então, vamos começar aqui pelos linfonodos ilíacos externos, né? Eles vão ser os responsáveis pela drenagem, não só dessas estruturas que eu vou falar, mas também dos linfonodos inguinais, tanto superficiais como profundos. Então, de novo, vaso linfático do pé, poplíteo, ou inguinal profundo ou inguinal superficial. Do profundo vai para superficial de qualquer forma. Então, vamos lá, linfonodo inguinal superficial vai para o ilíaco externo. Então, o ilíaco externo tem uma responsabilidade muito grande na hora da drenagem. É importante a gente saber disso. Então, além disso, além desses membros inferiores e toda a questão inguinal que ele vai drenar, o que mais ele drena, né? Parede abdominal inferior, embaixo do umbigo, certo? A região adutora da coxa, lembrando também, é sempre relacionar. Ele já não está drenando membros inferiores e períneo, tanto externo quanto interno. Então, as estruturas vão ser estruturas parecidas. Então, bexiga, próstata, o ducto deferente, as glândulas seminais, a uretra, as tubas uterinas, útero, vagina, são estruturas tanto do períneo quanto estruturas reprodutoras. Aí, se o paciente for homem, se o paciente for mulher, vai ser a estrutura correspondente. Tubo uterina, útero, vagina na mulher, glândula seminal, próstata, ducto deferente no homem. Certo? Aí a gente passa aqui para os linfonodos ilíacos internos, certo? Os externos, como eu disse, têm uma responsabilidade maior de drenagem, mas os internos também são muito importantes, porque eles vão drenar algumas estruturas e vísceras pélvicas do períneo. Também região glútea e a face posterior da coxa. Você pensa, como ele é mais interno, ele vai drenar a parte mais posterior, certo? Então, glúteo e face posterior da coxa. Os dois ilíacos, tanto interno quanto externo, vão drenar para os ilíacos comuns. Então, você pensa como se fosse também o caminho da artéria subindo, certo? Você vai ter a artéria ilíaca externa e a artéria ilíaca externa. Ela não sai as duas da comum. Então, os linfonodos ilíacos externos e internos, os dois, vão se juntar nos vasos linfáticos para ir para os linfonodos ilíacos comuns, certo? Os linfonodos sacrais vão ser outros tipos de linfonodos que também estão mais posteriores, que são responsáveis por essa drenagem também em direção aos linfonodos ilíacos comuns. Então, o que é que eles vão drenar? Vão drenar o reto, a próstata e a parede posterior da pelve. Então, nem dá para ter uma noção de que ele é mais posterior. E sim, muitas dessas estruturas são drenadas por mais de um tipo de linfonodo. Então, a próstata, a gente viu aqui que ela é drenada, por exemplo, pelos linfonodos sacrais, assim como pelos linfonodos ilíacos externos. E os ilíacos comuns, eles vão drenar as vísceras pélvicas. Aqui é só um resumão, porque a gente sabe que eles vão receber a drenagem de todos esses linfonodos que eu falei. Então, tanto o linfonodo ilíaco externo, como o linfonodo ilíaco interno, como os linfonodos sacrais, os três vão drenar em direção aos ilíacos comuns. O professor Ivon, na aula dele, ele citou os linfonodos hipogástricos. Ele tinha até colocado os linfonodos hipogástricos como sendo uma diferenciação. Nos slides estava como se fosse diferente dos ilíacos internos. Mas quando ele fala como se fosse a mesma coisa de ilíaco interno. Então, eu acredito que ele vai considerar como sendo a mesma coisa de ilíaco interno. Mas, enfim, é importante saber que o ilíaco comum recebe a drenagem de ilíaco interno, externo e dos linfonodos sacrais. E do ilíaco comum ele vai para onde? Ele vai para os linfonodos lombares. Eu acredito que tanto o professor Ivon como o professor Morano, eles focaram muito isso na aula dos linfonodos lombares. Que seriam aqueles pericavais, periaórticos, intra-aorticavais e enfim. Então vamos falar aqui deles. Os linfonodos lombares, como vocês podem ver, eles já estão aqui mais acima, né? Já estão ali mais perto da aorta e da veia cava. Eles vão justamente ser responsáveis pela essa drenagem de todos os linfonodos que estão abaixo deles, né? E das estruturas adjacentes, que seriam rins, suprarrenais, além de testículos, ovários, tubos uterinas e úteros, repetindo a drenagem dos linfonodos
inguinais e ilíacos, certo? Então, de novo, se você quer uma forma de decorar, você vai decorando de acordo com a irrigação do local, do caminho da linfa, né, que eu estou dizendo, porque ele tem que seguir a irrigação, porque os vasos linfáticos não são justamente para receber a linfa de volta e levar para a circulação novamente, então ele tem ali que estar perto alguma artéria, alguma veia. Então, se você fizer o caminho voltando, você vai ter uma noção de como é que é esse caminho da drenagem. Então, repetindo mais uma vez, eu sei que é chato, mas é importante. Porque ninguém sabe como é que eles vão cobrar na prova, né? Porque a prova de vocês acredito que vai ser um pouco diferente das outras. Então, vamos lá. Vasos linfáticos do pé drena para a via poplítea, para os linfonodos poplíteos, perdão. Os linfonodos poplíteos drenam ou para os inguinais superficiais ou para os inguinais profundos, certo? Eles vão drenar para os ilíacos externos. Junto aos ilíacos externos, a gente vai receber a drenagem dos ilíacos internos. Então, ilíacos externos, ilíacos internos e sacrais vão todos drenar para os linfonodos ilíacos comuns, seguindo as artérias, ilíaco externo, ilíaco interna, ilíaco comum. Da ilíaca comum, artéria ilíaca, ela não vem da aorta, então na aorta o que é que a gente vai ter? Os linfonodos aórticos, sendo que a aorta está do lado da veia cava, então a gente vai ter os linfonodos cavais, ou periaórtico ou pericavais, como vocês quiserem chamar. E pela posição dele, eles estão ali perto dos rins, perto das suprarrenais, então eles vão drenar essas estruturas adjacentes e vão ser chamados de linfonodos lombares. Eu acredito que também possam ser chamados de linfonodos retroperitoneais. Eu acho que surgiu essa dúvida na aula. E o professor confirmou para a gente no grupo, né, que os linfonodos lombares seriam os linfonodos retroperitoneais. Seriam esse grande conjunto de linfonodos que estão ali naquela região. Então aqui é só para repetir, a gente já falou que os linfonodos lombares são os paracavais, paraórticos e interaórtico-cavais, dependendo da posição deles, né? Então, se eles estão do lado da aorta, periórtico, se eles estão do lado da veia cava, pericavais, se eles estão entre as duas, periórtico-cavais, intraórtico-cavais. E aqui a drenagem deles vai ser aquela drenagem repetida dos linfonodos lombares que eu tinha falado, né? A mesma drenagem. Seria rim, suprarrenal, ureter, útero, abdômen, pelve e membros inferiores, recebendo toda essa drenagem. E dos linfonodos lombares, né? Eles vão direto pro tronco lombar. Então, se a gente voltar lá naquela imagenzinha aqui, a gente já eliminou toda essa drenagem aqui, a gente já viu tudo. Membros inferiores, vísceras pélvicas, parede inferior do abdômen, parede pélvica, tudo isso aqui a gente já viu. Tudo isso vai para o tronco lombar. E a gente sabe agora o caminho de toda a linfa até chegar lá, certo? Então foi drenagem de membros inferiores e pelve. Alguma dúvida daqui? Ou posso seguir? Se alguém pode só, ligar o microfone só para falar se alguém está falando alguma coisa, eu posso ir de boa. Pode continuar. Tranquilo, obrigado. Então vamos continuar agora para a drenagem do abdômen. A gente já viu os troncos lombares, a gente vai agora para o tronco intestinal, certo? Relembrando coisas que vocês viram nas semanas passadas, a gente tem a drenagem da parede abdominal. Acima do umbigo vai ser aquela drenagem pelos tanto os linfonodos que vão para o tronco broncomediastinal, como para o tronco subclave. Então a gente tem ali os linfonodos axilares e os linfonodos paraesternais, dependendo se você vai ter uma drenagem profunda ou superficial. E abaixo do umbigo a gente já disse que a parede anterior superficial e lateral superficial vai ser responsabilidade dos linfonodos inguinais superficiais e a parte profunda dos ilíacos externos, certo? Então aqui é só uma imagem representativa dessa questão da drenagem do abdômen, né? A gente vai ter os linfonodos aqui, os mesentéricos, iliocólicos, mesocólico transverso, mesentéricos inferiores. Eu vou explicar melhor isso aqui para vocês já já, certo? E aqui os linfonodos gástricos, celíacos, mesentéricos superiores, pilóricos, pancreáticos duodenais, mesentéricos, pancreáticos esplênicos. Tem muito linfonodo, se vocês não estão vendo. Tem muito linfonodo. Mas todos esses linfonodos, eles vão poder ser divididos em duas categorias, certo? Seriam os linfonodos celíacos e os linfonodos mesentéricos. Como a gente vai fazer essa divisão de drenagem? O que é que vai drenar o quê? E quais são esses grupos de linfonodos? Os linfonodos celíacos, eles vão ser responsáveis pela drenagem das vísceras abdominais mais superiores. Então, do duodeno para cima. Então, o que é do duodeno para cima? A gente tem duodeno, a gente tem estômago, a gente tem fígado, tem pâncreas, baço, vesícula biliar e esôfago, certo? Então, as vísceras que estão do duodeno para cima. Se você fazer também a volta, né, do trato gastrointestinal, do duodeno para cima, você vai conseguir algumas e as vísceras que são adjacentes.
Então, é duodeno, estômago, esôfago, aí fígado e vesícula biliar de um lado, pâncreas e baço do outro, certo? Lembrando que aqui não está entrando o rim, por mais que seja numa altura parecida, não está entrando o rim, porque o rim é retroperitoneal, então ele é responsabilidade da drenagem do tronco lombar, e não do tronco intestinal, certo? E a outra vai ser o intestino, as vísceras abdominais mais baixas, então abaixo do duodeno. O que é que a gente vai ter? Vai ter jejum, depois ilho, aí começa o intestino grosso, seco, cólon, reto, sigmoide, apêndice, certo? Então, esses seriam os dois grandes grupos de linfonodos que vão drenar para o tronco intestinal. Então, o que é que o tronco intestinal vai drenar? Vai drenar todas essas vísceras que não são retroperitoneais e não são partes da pelve. Então, todas aquelas vísceras de intestino, claro, tronco intestinal, e somando baço, pâncreas, fígado e vesícula biliar. E apêndice também, certo? A divisão deles vai ser entre celíaco e mesentérico. O mesentérico vai ser a parte mais baixa, então do jejum para baixo, e o celíaco seria a parte mais alta, seria do duodeno para cima. Aí aqui, gente, é assim, ó. Eu não sei se vocês já abriram o Tortora para ver essa questão de drenagem linfática, mas no Tortora ele tem várias tabelas. É muito bom para você estudar por lá, se você quiser uma referência física mesmo, a não ser a palavra do professor e as monitorias. Que ele tem umas tabelas que falam justamente o nome do linfonodo, ele é responsável pela drenagem de quê, de qual estrutura, e onde é que ele está, qual é a localização desse linfonodo, certo? Então lá ele faz a descrição direitinho de cada grupo desses linfonodos. Então eu não falei para vocês que os linfonodos principais seriam os celíacos e os mesentéricos? Aí ele chega e vai fazer toda a diferenciação. Quais são os linfonodos celíacos? Aí tu tem linfonodo gástrico, linfonodo hepático, linfonodo pancreático e esplênico e mesentéricos superiores. Esses são celíacos. Então aqui, ó, se vocês verem direitinho, são esses aqui, certo? Então gástrico, celíacos aqui, ó, celíacos são esses grupos, né? Aí gástrico, mesentérico superior, esplênico, pancreático esplênico, gastrometais, pilóricos, pancreático duodenais, tudo isso celíaco, certo? Enquanto os outros aqui, os mesentéricos, têm ileocólicos, transversos, mesentéricos inferiores, certo? Todos esses, na verdade, são parte de mesentéricos superiores, perdão. Então lá ele fala a drenagem individual de cada um. Eu não sei se vale a pena eu falar aqui, porque pela aula eu vi que o professor Ivon, ele não especificou cada tipo de linfonodo, e nem o professor Morano. No meu semestre, quando a gente via drenagem, ele também não exigia essa drenagem profunda de cada tipo de linfonodo. Ele falava mais dos celíacos e do mesentéricos. Eu posso falar com o professor, na próxima aula dele, eu falar no grupo com ele, se ele tem intenção de cobrar esses linfonodos específicos. Mas eu acho que não vale a pena eu dar aqui para vocês agora, tá? Acho que tá todo mundo cansado depois de um dia todo aí de aula e de estudos. Chegar às 7 horas da noite para tu decorar um monte de nome, onde ficam esses nomes de linfonodo e o que é que ele drena, porque é muito confuso, porque tem muita drenagem específica. Eu acho que não vale a pena. Mas se vocês quiserem, eu posso dar, tipo, tranquilo. Vocês querem que eu dê, não querem? O que é que vocês acham aí? Alguém, por favor, de novo, aí, liga o microfone só para eu saber ter uma ideia. Acho que não precisa, não. Se o Ou professor então, não especificou. tranquilo, então. Então eu vou passar aqui, mas sabendo que está no slide e sabendo que se precisar, eu entro na próxima monitoria de vocês e dou lá para vocês, tranquilo? Vou seguir aqui. Então, gente, é isso. De conteúdo, é isso. Eu só coloquei um caso clínico porque os professores estão batendo muito nessa tecla de caso clínico com vocês. Tanto que vocês estão tendo aulas lives, né? Tipo, no Meet presenciais, assim, digamos, virtuais presenciais, com os professores focando mais em caso clínico, né? Junto com rádio. Então, eu coloquei aqui só para vocês terem mais uma noção. E é mais interessante do que ficar estudando um monte de nome de linfonodo, né? Vamos falar a verdade. Então, RLA, homem, 55 anos, deu entrada no Hospital Geral de Fortaleza com lesão vegetante infiltrado de arte distal do pênis, com tumorações em região inguinal bilateral, sendo de maior volume à direita, com dor peniana e dificuldade para micção. Teve um histórico de acompanhamento urológico com realização de pós-pectomia e biópsia de lesão verrugosa em glande há 3 anos. E o anatopatológico evidenciou um carcinoma espinocelular invasor, moderadamente diferenciado, de estadiamento T1 NX-MX.
certo? Por que eu coloquei esse caso? Esse caso, claramente, é um câncer de pênis. Eu não quero o diagnóstico de vocês sobre essa questão aqui. Mas por que eu coloquei esse caso? Porque ele vai justamente explicar a importância do linfonodo, certo? Então, ele deu uma entrada aqui, ó, esse ano, certo? 2020. Esse é um caso de verdade, não foi em Fortaleza, foi em Palmas, mas é um caso de verdade. Ele tinha 45 anos. Ele entrou em 2020, janeiro de 2020, com essa lesão absurda e tumorações gigantes na região inguinal dele, que seriam os linfonodos aumentados, certo? E 3 anos atrás, ele já tinha sido diagnosticado com esse câncer. Sendo que, olha aqui, ó, T1-NX-MX. O que é que significa isso? T1 é o tamanho do tumor. Então, ele vai de 1 a 3, 1 a 4, dependendo da referência, e 1 é o menor tamanhozinho. Então, ele conseguiu pegar o câncer no começo, por mais que ainda tivesse uma lesão. NX é nodos, que seriam linfonodos. NX é não detectável. Então, ele não tinha linfonodos detectáveis, para você ver. Então, o cara já estava com câncer, ele estava provavelmente em estágio cedo do câncer, porque ele ainda não tinha linfonodo detectável. E também M não tinha metástase. MX é metástase não definida, né? Não identificada. Então, ele tinha um tumor pequeno, sem linfonodo identificável e sem metástase. Tratável se você for ver do ponto de vista de estágio de câncer. É muito melhor você pegar um câncer em uma fase inicial do que em uma fase tardia, né? Você não vai precisar de tanta quimio, de tanta radioterapia ou até de cirurgia, né? Mas, vendo epidemiologicamente essa questão do câncer de pênis, ele é uma questão que está muito relacionada com socioeconômico, então, e de cuidado. Então, não teve um tratamento adequado e acabou que o câncer foi recorrente. Ele voltou. E quando ele voltou, ele já estava com uma lesão bilateral em região inguinal. Então, qual seria a cadeia que estaria aumentada nesse caso? As cadeias inguinais, certo? Da região inguinal aqui, inguinal superficial, inguinal profundo. Lembrando, responsável pela drenagem do pênis. Então, se você tem uma metástase ali, um câncer de pênis que vai ocorrer metástase, ele vai para a região onde ele é para ser drenado. Alguém até perguntou na aula do Morano, acho que foi a Maria Clara, não sei se ela está aqui, que se pode espalhar o câncer através das vias linfáticas. E sim, o câncer, uma das vias de metástase do câncer é justamente através da via linfática. Então, um pedaço dele se solta ou a metástase vai ocorrendo, que ele vai para a via linfática, vai para o linfonodo, se instala no linfonodo e faz a metástase toda lá. E assim, continuando. Então, o câncer que está já numa fase muito grande de metástase, pode ter metástase no corpo inteiro, dependendo só da drenagem linfática. Ele vai metastando em cada linfonodo e indo para cada região. Então, é por isso que a gente é o ideal você pegar um câncer, né? Não é ideal você pegar um câncer, mas quando você identificar o câncer que não tenha linfonodos. Porque que os linfonodos ainda não estão tão reativos, significa que a metástase e o câncer ainda não está se espalhando tanto. Então, o câncer está em um estágio cedo. O que ele vai drenar justamente, o principal aí seria os órgãos pélvicos, né, e o períneo, porque ele está drenando o pênis e teria um câncer de pênis. No CA do pênis, como foi PEG, no caso, já estava inguinal dos dois lados, né, então ele estava T3, N3 e M3, então estava no máximo do máximo. O tumor estava gigante, o linfonodo já estava absurdamente grande e já tinha metástase em vários lugares. Ele foi submetido a uma linfadenectomia inguinal, ele teve que abrir e retirar, o professor Morano até comentou a cirurgia na aula dele, seria justamente ele abriu o trígono femoral aqui e foi retirando um por um os linfonodos. Quando você vê no exame físico, você vê aquela massa gigante de linfonodos, né, o bloco de linfonodos, como chama na radiologia. Mas a gente sabe, né, que pode sim ter um linfonodo que é muito grande e tal, mas que naquela região tem muitos linfonodos, principalmente na região inguinal ali, né, então a gente tem ali uns de 4 a 25 de um lado, mais os do outro lado e tudo. Então, ele fez a linfadectomia bilateral inguinal para fazer essa retirada de linfonodos. Ele teve que fazer uma amputação total também do pênis dele, por causa do câncer dele já estava recorrente, não tinha mais como ele continuar com aquilo. E na linfadenectomia inguinal, foi retirado 37 linfonodos dele e 21 já estava com metástase. Então, aí falando, né, da importância de você examinar o linfonodo bem e por que a gente estuda tudo isso. Ele, depois da cirurgia, de retirar todos os linfonodos, como é que vai ficar o pós-cirúrgico dele? Provavelmente, alguém até perguntou isso também na aula, ele vai ter uma região edemaciada em alguns lugares, porque o linfonodo ele não vai ser responsável pela drenagem linfática, então se não vai estar drenando, vai ter edema. Se ele tirou 37 linfonodos e os vasos linfáticos que estão adjacentes, provavelmente também, a não ser que ele vá reconstruir em cada um, que eu acho muito difícil,
Então, ele vai ter um pós-cirúrgico que condiz com o paciente com edema, certo? Então, é a importância dos linfonodos. Referências e é isso. Gente, alguma dúvida? Eu sei que é muita coisa essa semana e tal. É uma questão muito complexa de ter muito linfonodo e tudo, mas eu acredito que os professores eles não vão bitolar tanto em linfonodos específicos, tipo aqueles celíacos, aqueles tipos de mesentéricos e tudo. Mas se eles forem, eu vou perguntar para eles se eles vão querer específico. A gente faz aí fala para vocês na revisão e outra monitoria e tudo, ou mando para vocês um vídeo que vocês acharem melhor aí. Dá certo. Alguma dúvida? Foi isso.